fortalecer a imunidade? Se você escrever isso no Google, certamente vai aparecer uma planta, uma erva ou uma frutinha tão rara e tão cara que você vai pensar, vai funcionar. Mas qual o verdadeiro segredo para ter um sistema imunológico ativo e saudável? Muita gente não sabe é que para muitas pessoas o sistema imunológico está ativado mais do que o normal. Existe uma hipótese que após a era dos antibióticos nós conseguimos erradicar várias doenças e o nosso sistema imunológico ficou um pouco ocioso. Ao invés de ter que se preocupar com patógenos infecciosos, ele começou a olhar para pólen, para pelo de bicho, para molécula de comida, achando que eles podiam, enfim, conseguir nos atacar. E daí vieram as rinites, as alergias e outras doenças que, se a gente parar para pensar, é um desperdício de tempo do nosso sistema imunológico atacando coisas que não são perigosas para a gente. E você vai me falar, tudo isso que você disse é o famoso não eu. E aí o nosso sistema tem que atacar. Mas e se eu dissesse que nós temos quase 2 quilos de germes não eu dentro do nosso intestino e que a gente não ataca? Nós somos um receptáculo de micróbios. A gente serve de abrigo e alimenta eles e, em troca, eles nos oferecem proteção e nutrição. Demorou muito tempo para a gente chegar nesse esquema tão perfeito. A mitocôndria, por exemplo, foi um germe que entrou numa célula, em troca de proteção e alimento, ele ofereceu para ela a sua bela usina de energia. Tudo isso para preservar uma coisa, o gene. E aí você pode notar que a gente não vem evoluindo sozinho. E essa combinação de hospedeiro e seus micróbios é chamado de holobionte. E daí surgiu a teoria hologenômica. A seleção natural vai atuar no genoma do hospedeiro combinado ao genoma do microbioma. Como que os cientistas foram chegando nessas conclusões? Pois eu vou te contar que no nosso intestino tem um aglomerado de células chamado placas de Peyer. Elas são altamente especializadas em detectar quem é eu e quem é não eu. Toda vez que a gente entra em contato com algum patógeno ou algum não eu, ele é levado imediatamente para alguma placa de Peyer, onde ela vai ver as suas referências e as suas intenções no nosso corpo. E aí os cientistas viram que quanto menor a nossa microbiota intestinal, menos placas de Peyer e mais lentificado o trabalho delas. Foi aí que eles entenderam que o papel da microbiota era muito maior do que eles imaginavam. A chegada dos antibióticos modificou a nossa defesa, nosso microbioma e o nosso metabolismo. Você sabia que, inicialmente, os antibióticos eram usados para engordar os animais e fazer os empresários lucrarem mais? Felizmente, essa prática foi proibida em alguns países, mas, infelizmente, ela continua em outros. E se esse tipo de medicamento tem a capacidade de aumentar o peso dos animais, será que ele não poderia fazer o mesmo com a gente? Quais serão as consequências do uso indiscriminado de antibióticos e antibactericidas? Uma das pesquisas feitas para descobrir essa relação entre o uso de antibiótico e o risco de doenças foi no início dos anos 90, com 14 mil mulheres. Dos filhos delas, 74% usou antibiótico antes dos 2 anos de idade. E esses tiveram 2 vezes mais chances de desenvolver asma até os 8 anos. Já se sabe que os antibióticos não reduzem drasticamente a nossa flora intestinal, mas eles alteram profundamente os germes dominantes. Essa predominância de germes é fundamental para o nosso sistema imunológico. Existe uma teoria que quanto mais limpo o ambiente, mais chance de desenvolver alergia, por exemplo. Também se descobriu um composto químico chamado triclosan. Ele está presente em shampoo, sabonete e outros produtos de limpeza e higiene pessoal. Pesquisas com esse produto observaram que, quanto maior o uso dele, maior a chance de desenvolver rinite, por exemplo. Esse extermínio de determinadas bactérias está sendo bem estudado e comprovado que é muito prejudicial para a gente. Foi descoberto um grupo de micróbios que os cientistas denominaram de velhos amigos. Eles vêm evoluindo junto com a gente e desenvolveram uma relação profunda com o nosso sistema imunológico. E como que descobriram isso? Bom, nós já temos um sistema de sinalização próprio quando entra algum patógeno, algum não eu dentro do nosso corpo. Só que os cientistas viram que os micróbios, eles não só ajudam nessa sinalização, como eles também ajudam nesse ataque. Na verdade, eles são bonzinhos demais para atacar. Eles ativam uma célula que vai acalmar os linfócitos no seu ímpeto de raiva quando um patógeno entra no corpo. Então, quanto mais cedo a gente entrar em contato com esses velhos amigos, nossos germes do bem, melhora a nossa resposta imunológica, principalmente diante de patógenos que são inofensivos. E assim a gente não precisa fazer uma resposta tão exacerbada. Um gastroenterologista italiano, o Alessio Fasano, estava estudando sobre o Vibrio cholerae, o causador da cólera.
quando ele viu que essa bactéria eliminava ou produzia uma substância que se ligava no intestino e faziam com que abrissem alguns portões e dali passassem água suficiente para causar a diarreia mortal no seu hospedeiro. Daí ele pensou, se a bactéria produz algo que se encaixa perfeitamente no nosso corpo, pode ser que o nosso corpo produza algo similar. Foi assim que ele chegou na zonulina, uma substância que é capaz de afrouxar as células do intestino, permitindo a passagem de moléculas grandes para a nossa corrente sanguínea. Essa descoberta também foi uma peça-chave no quebra-cabeça da doença celíaca. Fazano, como um bom gastroenterologista, resolveu pesquisar as crianças com doença celíaca e o nível de zonulina. E a resposta não foi nada além do que ele já estava imaginando. As crianças possuíam um nível de zonulina muito mais alto do que aquelas que não tinham diagnóstico. O nível aumentado de zonulina também foi visto no diabetes tipo 1, autismo e obesidade. O intestino com alto nível de zonulina fica muito poroso e permite a passagem de moléculas grandes como o glúten e o LPS, uma substância presente nas bactérias gram-negativas. Quando essas substâncias entram na corrente sanguínea, elas são vistas realmente como não eu, e aí são atacadas pelo nosso sistema imunológico. Esse ataque acaba gerando uma inflamação. E aí eu termino com a resposta de uma pergunta que eu já havia feito anteriormente. Obesidade, alergias, doenças autoimunes, doenças mentais, o que elas têm em comum? A inflamação crônica.